Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao CEADEPcast, esse que é o espaço seu, meu, nosso, para conversarmos sobre o Reino de Deus e sobre a atuação das Assembleias de Deus aqui no Piauí. E hoje recebemos uma presença muito ilustre, Pastor Expedito Reis. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Renan. É um prazer muito grande estar com vocês, conversando. Eu gosto de conversar, né? A conversa, ela produz neuroplasticidade, viu? Olha, tá vendo aí? Ó, já vai anotando aí, neuroplasticidade. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto. Pastor, esse aqui é um ambiente que o senhor se sente muito confortável, porque eu lembro que mais ou menos uns 10 anos atrás, quando era 1h da tarde, 1h30, eu ligava a Nova 92, Novo Dia, teve muitos nomes a rádio, era 92,7 e a gente podia ouvir a sua voz no programa de rádio, não é verdade? É verdade, eu sempre gostei de rádio. Desde que eu cheguei no Piauí, em 1989, 12 de fevereiro de 89, eu fui para Esperantina. Sim. E lá em Esperantina, eu coloquei um programa de rádio, né, a rádio Voz do Longar. Era um programa de grande audiência, tudo. Em Floriano, eu fiquei no ar há mais de 12 anos, né? É mesmo? Na Rádio Alvorada FM, nós tínhamos um programa de grande audiência lá. E aqui em Teresina, na Rádio Nova 92, nós tínhamos um programa diário que realmente a rádio saía do ar e nós temos saudade de voltar ao ar, porque comunicar é muito importante e, além de mais, gerar neuroplasticidade, previne o Alzheimer, tudo, Legal. entendeu? Então é importante essa comunicação. É muito importante. E o senhor tinha um programa que era um programa seu, que falava sobre devocional, falava sobre a atuação na igreja. Eu também lembro que o senhor tinha umas participações em uns debates que ocorria na rádio, né? Com certeza, a rádio tinha um debate, tinha um programa de debate, e geralmente quando a temática estava dentro da minha área, me convidava. A gente ia para lá para falar sobre teologia, tema de teologia como escatologia, missiologia, sempre estavam lá cooperando e falando um pouco sobre essa temática que é muito importante. É muito legal. Pastor, e qual a importância da comunicação para a divulgação do reino de Deus? A gente tem muitos meios de comunicação hoje em dia, o senhor citou aí a rádio, que sempre foi um veículo de comunicação em massa muito bem utilizado pelas igrejas evangélicas, sobretudo no Brasil. Isso faz parte do evangelicalismo brasileiro. E agora nós temos um novo veículo de comunicação, que é esse que nós estamos agora, a internet. Qual a importância da gente também tomar esses espaços para pregar o reino de Deus? É muito importante. A Assembleia de Deus tem um histórico muito importante com rádio. Verdade. Você pode ver que Lawrence Orson, quando chegou no Brasil, ele quebra esse paradigma que era proibido o rádio do Brasil naquela época. Quem tivesse rádio era disciplinado, quem ouvisse rádio era disciplinado. Lawrence Orson chega do Brasil como missionário americano e lá em Minas Gerais ele contrata um horário de 15 minutos numa rádio e coloca pela primeira vez o programa Voz da Assembleia de Deus. Então é um fato histórico muito importante. E a comunicação, a maneira de comunicar o evangelho através do rádio é muito importante. Verdade. Porque muitas vezes as pessoas não podem ir à igreja, mas lá na sua casa estão ouvindo o radinho, estão ouvindo o celular. Então é muito importante. O podcast também é uma ferramenta muito importante, porque você pode ouvir, você não tem um tempo de estar ligado, mas você separa um tempo e vai ouvir. Exato. É muito importante, né? Agora, uma coisa interessante que nós temos que observar hoje na comunicação do rádio é que aquelas mensagens prolongadas, ela não produz efeito. Por causa que existe um fator na memória das pessoas que ele consegue se concentrar dentro da comunicação de ouvir somente 15 minutos. Ah, interessante. O prolongado, o senhor diz assim, além de 15 minutos... Além de 15 minutos. Quando você tem uma mensagem de 20, 30 minutos, o ouvinte ouve 10, 15 minutos e deixa. Isso é nesse ambiente de rádio, De né? rádio. No culto é diferente. Não, o culto é totalmente diferente. Sim, sim. O culto é totalmente diferente. Mas no ambiente de rádio, devido ao problema que a pessoa tem, né? O cérebro dele não está acostumado a ouvir, né? Bem pertinho. Então, imediatamente o cérebro manda uma mensagem dizendo que aquilo não é importante. Ele ouve 10, 15 minutos e vai embora. É muito interessante. E outro ponto importante a ser destacado, pastor, é que o cristianismo sempre foi baluarte na comunicação.
A gente observa isso desde os períodos antigos, através da oralidade, da contação de história, passando pelos pergaminhos, pela escrita das cartas. Logo em seguida, por meio das artes, junto com a Igreja Católica, a gente vem aqui para o Brasil com os jesuítas. Eles utilizavam das artes para evangelizar e catequizar os índios. Logo em seguida, a primeira rádio do Brasil foi instalada por um padre também. Isso acontece na universidade, nas escolas. E a gente percebe, pastor, que hoje a igreja que sempre esteve à frente no quesito comunicação tem perdido espaço. E o secularismo tem tomado a frente de podcast, de streaming, de live. Há um secularismo também nessa comunicação. Qual a importância nossa de retomar o nosso ineditismo nisso? Criar novos formatos, fazer uma nova comunicação. Nós tínhamos uma geração que era empreendedora. Entendeu? Uma geração que era empreendedora, uma geração que via o rádio, via a TV como um meio de expansão do evangelho. É verdade. Hoje nós temos uma outra geração que não está acostumado em empreender, não está acostumada em debate, não está acostumada em fazer basicamente algo de risco. Porque hoje essa geração vê muito, está ligada mais a uma maneira fast food, tudo rápido. Sim. Então isso fez com que o rádio deixasse de ser prioridade para muita gente, porque eles querem resultado imediato. E o rádio, né, geralmente, ele não vai lhe dar um resultado imediato. São pessoas que se convertem em vários lugares que você não vê. Então, devido a essa nova geração estar voltada para resultado imediato, eles não estão investindo no rádio. Porém, é necessário que nós, líderes, façamos alguma coisa para que essa nova geração tenha conhecimento de que o rádio é muito importante na comunicação. Se cada igreja tivesse um programa da internet, era muito importante. Olha, nós temos um exemplo aqui que talvez você não saiba. O pastor Delso, lá da cidade de Paquetá, ele tem uma rádio na internet. Sim. E os programas dele é transmitido em vários estados. Muito legal. Viu? Lá pro estado do Pará, nosso estado, todo mundo ouve lá o horário dele, tudinho, tá lá todo mundo ligado. Quer dizer, ele é um cidadão lá do estado do Pará, do interior do Pará, daí do Marajó, que está fazendo um investimento muito grande, próprio. Gasta o dinheiro dele, montou o estúdio, ele transmite os programas dele diário, podcast, e isso está sendo muito importante, não no estado do Maranhão, no estado do Pará e algumas cidades aqui do Piauí. Muito bom. Pastor, e a comunicação também é pedagógica. Com certeza. Eu estou falando aqui com um pedagogo formado. Eu, há um tempo atrás, estava conferindo uns currículos Lattes na internet e vi lá muitas produções pedagógicas do Senhor. Qual a importância do ministro, do obreiro, também se dedicar ao ensino, não somente ao ensino com as ovelhas, mas a dedicação do ensino formal, produzindo conteúdo, produzindo artigos, produzindo para a sociedade também. Existe, Renan, algo a observar, porque muita gente fechou-se no seu quadrado, é só igreja. E nós temos que ver que o obreiro ele tem que ir além da igreja. É verdade. Ele tem que ir a outros ambientes. Eu, como professor, como pedagogo, eu sou doutor em educação, né? E isso tem me levado portas interessantes. Eu produzo meus trabalhos. Agora mesmo eu tive 2 artigos científicos que vai ser publicado do e-book da Universidade Federal do Amazonas, né? Por causa que participamos do congresso. For aprovado, para mim, muito importante, né? Eu tenho várias produções pedagógicas, neuropedagógicas, tenho produções teológicas, artigos publicados em várias revistas do Brasil. Então, isso é muito importante. O que acontece? As pessoas se fecham somente na CPAD. A CPAD tem um público, mas nós temos que ir além da CPAD. Porque a CPAD é um público fechado. Então nós temos que ir mais além. A universidade está aí com um grande campo de evangelização, onde o obreiro pode trilhar com muita ética e fazer a sua produção, participar dos debates. Então você tem que ter esse viés pedagógico também na sua vida, como obreiro.
Pastor, o senhor diz assim, e além da CPAD, na produção de conteúdo ou no consumo de conteúdo? Na produção de conteúdo. Ah, entendo. Porque muita gente quer somente publicar Mensageiro da Paz, Entendo. Revista da CPAD. Então aquilo não é um conteúdo científico. Eu entendo. Né? Você Entendo o entende que ponto. não tem qualis, né? Não tem qualis, não é produção científica. É devocional. É devocional. Você não Sim. pode usar aquele conteúdo, somente você está fazendo um concurso, você não pode usar aquilo, porque não tem qualis. Então, o obreiro, ele tem que trabalha com educação, outras áreas, ele tem que primar pelo lado científico, produzir revista científica, congressos. Eu participo de muitos congressos, porque com a minha produção, estou lá, com a minha produção, eu produzo com os colegas. Ultimamente eu produzi um artigo dentro da psicologia com duas colegas de faculdade, tempo que eu estava na faculdade, produzi 2 artigos, né? Eu com as colegas, então para ela foi ótimo, e para mim também, para o meu Em currículo. qual área? Na área da psicologia, né? Psicologia. Psicologia, onde nós escrevemos sobre o pensamento pedagógico de Frankl Witton, né? Onde trazia o pensamento pedagógico de Frankl da psicologia, transmigrando ele para a pedagogia. Muito interessante. Pastor, e nós temos, a Assembleia de Deus sempre teve como é que eu posso dizer? Uma preocupação no sentido pedagógico, no ensino. Nós temos uma EBD muito bem estruturada, com um currículo que ensina a mesma lição para uma pessoa que está no centro de São Paulo, para a pessoa que está no interior do Pará. Isso é muito interessante porque populariza, democratiza o ensino bíblico. Esse ensino é devocional. E nós observamos que hoje os pastores, eles pastoreiam doutores, engenheiros, médicos, escritores, filósofos, que são suas ovelhas. Como é que o pastor ele pode se reciclar? Como obreiro, ele pode reciclar os seus conhecimentos para suprir as necessidades não somente espirituais, mas também as necessidades intelectuais das suas ovelhas. Renan, você frisou numa coisa muito interessante. Primeiro, o Brasil é um mosaico cultural. É verdade. Entendeu? Então, as lições da CPAD são muito ótimas, escritas por homem de Deus, conteúdo bom, só que ela está falhando no sentido de contextualização. O que é isso? Eu moro numa capital, eu sei o que é figo, eu sei o que é maçã, eu sei o que é vários tipos de frutos, só para tipo de exemplo. Sim, Mas sim. quem mora na Ilha do Marajó, dentro dos igapós do Amazonas, será que ele vai ter noção do que é isso? Então o que é que falta? Uma visão contextualizada de educação. Entendeu? A transdisciplinaridade Sim. está faltando. É ótimo o conteúdo, é importante, mas falta essa visão contextual. O contexto, quem mora na Amazônia, quem mora no Nordeste, quem mora... Então o Brasil é continental. Então a linguagem da revista está ótima, Sim. mas está faltando contextualizar para a região. Pastor, você acredita que essa contextualização não se dá na aplicação do professor? Olha, muitas vezes os professores que dá EBD, eles não têm formação pedagógica, eles não sabem o que é contextualizar. O que é que eles fazem? Pegam a revista e vão ler a revista para o aluno. Não há essa preocupação de estudar a revista, contextualizar o conteúdo para aquela região, então não há essa preocupação. Porque são pessoas que muitas vezes têm um nível cultural não elevado, Sim, sim. pega-se qualquer pessoa, tem igreja, pega qualquer pessoa da igreja. Não tem treinamento, não tem formação do professor, não tem formação para jovem, formação para adulto, formação para crianças. Então pega aquele conteúdo, somente lê. E o professor ele precisa contextualizar aquele conteúdo para o público que ele está trabalhando. Como mudar essa realidade? Mudar a liderança. Ou trabalhar na liderança. Eu acho melhor a gente trabalhar na liderança, né, pastor? Agora, a gente incentivar, motivar, exatamente. Agora, criar cursos. Exatamente. Renan, existe um problema que as pessoas têm medo do novo. Entendo. Né? Tem medo do novo. São pessoas que têm medo de colocar um novo método pedagógico na sua escola dominical. Suponhamos, colocar o método da sala invertida. Esse eu não conheço. Viu? Colocar o método Phillips. Outro que eu não conheço. Colocar o método sala invertida, método Phillips na escola. Então, para eles vai soar como diferente. Para ele vai ser pecado. Para eles não vai ser
de acordo com a Bíblia. Por exemplo, pastor, de forma prática, como é o método da sala invertida? Como se aplicaria isso na EBD, por exemplo? Bom, a sala invertida, as pessoas já fazem sem saber. Como? Estuda a lição em casa, entendeu? Fazem toda, tentam resolver o conteúdo que tem e já vão para a sala para discutir o conteúdo. Ah, entendo. Entendeu? Eu entendo. Isso Então, seria importante se todos fizessem. É o professor na aula passada, por exemplo, divide os tópicos com os alunos. A próxima lição. Os alunos que vão levando, o professor só vai moldando. Moldando, vão discutindo o assunto e moldando. Isso eu já vi na EBD, mas acho que o irmão também não sabia que era sala invertida. Mas é interessante, pastor, como a gente tem essa criatividade. O brasileiro, sobretudo o cristão brasileiro, ele tem essa criatividade de poder inventar, renovar. A gente não é a gente não tem um cristianismo estático, parado. Não. A gente tem um cristianismo em movimento, né? Com certeza. É dinâmico. O cristianismo é dinâmico. Totalmente dinâmico. Hoje, né, apesar de nós termos ainda alguns tabus dentro da educação, eu não digo educação cristã, porque não existe educação cristã, não existe educação, né? A pedagogia cristã não existe também, existe pedagogia, né? Então, pegar essa pedagogia e trazer para a igreja e moldar os professores dentro dos parâmetros pedagógicos para que nós tenhamos uma escola dominical bem dinâmica. Eu louvo a Deus que o meu departamento de educação cristã, da igreja que eu pastoreio, eu tenho o meu coordenador de departamento de educação cristã está doutorando. Legal, muito bom. Viu? Está doutorando. Então, eu tenho uma equipe realmente interessante, com pessoas com talento. Porque, Renan, uma coisa interessante que nós temos que usar também são as inteligências emocionais. Interessante. Suponhamos, o Valdeci, né? O Valdeci, eu quero que ele seja um diácono. Sim, também quero. Tá, eu quero que ele seja um diácono. Mas o Valdeci não tem habilidade, né, sociais para se envolver com um grupo de pessoas dentro da igreja. Então eu vou observar a inteligência dele, que tipo de trabalho ele serve. Entendo. Aí vou colocar ele de acordo com a inteligência dele. Tem que ter inteligência emocional. Inteligência emocional. Sobretudo nesses tempos em que as coisas estão tão afloradas. Exatamente. E realmente a gente não pode deixar que pessoas ocupem liderança sem estar preparado também emocionalmente para isso. Emocionalmente. Então, eu trabalho muito a inteligência emocional com as pessoas. Porque às vezes eu quero que uma pessoa seja pregador. O Renan, eu quero que seja pregador. Mas eu vou observar que o Renan não tem inteligência para isso. A inteligência dele é totalmente diferente. Tem inteligência para lidar com um grupo de pessoas. O que é que eu vou fazer? Investir na inteligência dele para treinar ele para lidar com um grupo de pessoas. Eu entendo. Pastor, eu entendo, mas eu quero ir além desse pensamento. Vamos aqui construir uma coisa juntos. Quando eu tenho uma pessoa que já desenvolve essas habilidades e eu quero que ela se aprofunde nas habilidades que ela já apresenta, de certo modo, eu não estou limitando ela ao que ela já tem e não incentivando para que ela tenha novas habilidades. Por exemplo, tem uma pessoa que não é social. E por ela não ser social, eu coloco ela para discipular apenas uma pessoa ou ter uma atividade na igreja que não envolva ela com muitas pessoas. Eu não estou limitando essa pessoa e afastando, ao invés de incentivá-la também a ter isso? Não. A ter um contexto social melhor? Não. Renan, nós temos 15 inteligências. 15 inteligências. 15 inteligências. Que antigamente chamava-se QI. Antigamente, para saber se uma pessoa é inteligência, fazia o teste de Binet, né? Aí você tivesse um QI de 110. Tinha medição. Tinha medição, respondia um questionário. Tinha um QI de 110, você era normal. Sim. Abaixo de 110, você era menos normal. 80, você era mais normal. Era imbecil. Imbecil, entendeu? E a partir de 120... Aí tinha dotado, superdotado. A partir de 120 você era dotado. Hoje não se faz mais isso. Sim. Hoje se usa as inteligências. Entendo. Nós temos 15 inteligências. Todos nós temos essas 15 inteligências. Agora, nós não sabemos usá-las. Entendeu? Nós não sabemos usá-las. Então, é preciso que alguém entenda disso para começar a desenvolver essa inteligência que está na pessoa para poder usar. Olha, nós temos gênios que usam as 15 inteligências. Aí é um gênio. É um gênio. Né? É um gênio. Entendeu? Jesus muito provavelmente usava as 15 inteligências. Praticamente.
Praticamente. Apesar de... eu tenho um trabalho que eu publiquei de uma revista até da universidade, lá de Assunção, que é Os Métodos Pedagógicos de Jesus. Legal. Tem um livro, O Maior Psicólogo do Mundo, né? O Maior Pedagogo do Mundo. Jesus. Pastor, nós estamos aqui, esse também é um espaço para divulgarmos a ETADEP, que é a Escola Teológica da Assembleia de Deus no Piauí. E a ETADEP, ela vem justamente nessa necessidade em que os obreiros têm de ter uma oxigenação intelectual. Muitos obreiros também fizeram o curso de teologia, mas já faz um bom tempo. O senhor compõe um corpo docente da escola e é importante realmente ter uma escola estruturada com professores como o senhor para que os nossos obreiros estejam sempre renovando os seus ensinos, os seus estudos. Renan, existem duas coisas importantes que temos que observar. Em primeiro lugar, a denominação, a convenção, precisa ter uma escola como a ETADEP, né, que pense a denominação. Ótimo. Pense o ensino convencional. Convencional, Exato. que pense a doutrina, que pense o conteúdo, que pense a vida do obreiro. Ótimo. Certo? Muito bom. Porque eu coordeno o curso de teologia de uma faculdade em AD, sou coordenador, trabalho de uma faculdade em AD, só que a DCN de teologia que o MEC tem, ela não forma pastores. Entendo. Forma teólogos, pensadores. Forma pensadores. Então, esse curso de teologia que nós oferecemos, a faculdade oferece, ele dá apenas um norte, né? Porque não tem doutrinas da Assembleia de Deus, não tem pensamento pentecostal, não tem disciplinas que são necessárias para a formação do obreiro dentro da denominação. Muito bom. Porque os cursos de teologia, eles estão elencados em 5 itens dentro da DCN. Sim. Então, para que o curso seja reconhecido pelo MEC, tem que estar dentro dos 5 níveis da DCN, né? Tem que ter um número de horas X, que é mínimo 2.800 horas, para o curso poder ser reconhecido. Tá. Então, esse curso, se você quer ter um diploma reconhecido pelo MEC, ok. Mas, se você quer simplesmente ter uma formação ministerial, é ETADEP. Ótimo, muito bom. Por quê? Ela vai ter o pensamento da denominação, vai pensar a denominação, a pensar a ética pastoral, vai pensar a igreja no seu crescimento. Isso é fundamental. Então, é importante que nós pensemos isso. Outra coisa, a educação em AD. Né? A pandemia trouxe para nós um leque. Exato. Né? Há ainda um paradigma que precisa ser quebrado, é sobre educação em AD. Por quê? As pessoas querem uma educação presencial, tal. Mas há uma portaria do Ministério da Educação, eu sou avaliador do MEC, avalio vários cursos, e ultimamente nós estamos avaliando, a gente viajava para a cidade, ficava 2, 3 dias na faculdade, avaliando, tá? Aí... Assistindo as aulas? Não? A gente não assistia aula, não. A gente apenas Só viu o curso? A gente ia avaliar a instituição, ia avaliar a documentação, avaliar os professores, a gente ficava 2, 3 dias na instituição. Aí veio a pandemia. A pandemia acabou com isso. Hoje, nós estamos fazendo todas as avaliações online. Isso é muito bom. Agora mesmo, eu fiz a avaliação do Centro Universitário em Belo Horizonte, eu aqui no Piauí, na minha casa. A minha colega lá em Espírito Santo, na casa dela, e nós avaliando uma universidade, um Centro Universitário em Belo Horizonte, o curso de Pedagogia. Agora, o que acontece? É necessário também que a pastorada esteja se preparando para o virtual. É verdade. Olha... Atenção, pastores. Viu? Para o virtual. Por que acontece? Há um projeto no INEP, né, que a partir de 2025, somente os cursos de saúde ficarão presencial. Os demais cursos, todo híbrido. E até 2026, seria todos os cursos em EAD, curso de medicina, psicologia e tal, as disciplinas teórica em AD. Só as que precisam em laboratório, que seria na universidade, como é nos Estados Unidos. Então a pastorada tem que atentar para isso, tem que começar a ver a máquina, se acostumar com a máquina, fazer curso de informática, estar lidando com a máquina. Porque os cursos de teologia daqui para frente serão em AD. E a TEDEB já está avançando nisso. Eu quero até propor aqui para o Valdeci, que mexe com isso aqui, fazer aqui logo uma investigação para o Moodle, implantar o Moodle na ETEDEP.
Porque fazer assinatura, Valdeci, do Moodle e começar a colocar todo o conteúdo no Moodle para que a pastorada, eu uso o Moodle. É muito interessante. É um veículo de ensino EAD, não é isso? Ensino EAD. Então, a gente upa lá as aulas e as pessoas têm você grava as aulas aqui, joga lá, né? Faz a atividade, joga lá, muito os legal. Fóruns, né? As atividades, tudo em EAD. Quem faltou a aula já tem a mesma aula. Tem a mesma aula. Que é um ensino híbrido, né? Não, eu ensino EAD. Ah, completamente EAD. Completamente EAD. Não tem nada de assistir aula, não. Eu entendo. Apenas um monitor, né? Cada disciplina terá um monitor que fica tirando as dúvidas do aluno em podcast, ou pode usar o Meet, outro meio de comunicação, para comunicar com os alunos e tirar as dúvidas dos alunos. Pastor, e aplicando isso à vida ministerial dos nossos obreiros, as visitas também podem ser online. Às vezes o pastor tem uma limitação de tempo e de recursos para ir até a casa da pessoa, mas já que não pode, muitas vezes, por conta do tempo, dos recursos, o tempo até da pessoa em poder receber, pelo menos uma chamada de vídeo, uma vez por semana, conversar com alguém é interessante também, né? Olha, com relação já à prática pastoral, já tem um outro viés. Claro. Outro viés. Por quê? Uma chamada de vídeo vai lhe isentar de ver o olhar, ver as mãos, entendeu? Porque o corpo fala, Renan. É verdade. O corpo fala. Uma visita online de 5 minutos, só para dar um alô, tudo bem e tal, tô orando e tal, ótimo. Mas ninguém substitui a visita presencial do obreiro na casa do... Porque ele vai ter contato, ele vai falar, ele vai estar presente. A pandemia trouxe, a primeira pesquisa, 25% de pessoas com neuroses. Hoje aumentou para 35%. Viu? Pessoas com neurose, pessoas que até hoje não saíram de casa. O pós-pandemia tem sido até mais, tem afetado até mais do que o período pandêmico. Com certeza, aumentou 10%, o período pandêmico era 25% de neurose, hoje são 35% de neurose, entendeu? E além do mais, novas pesquisas, Renan, está chegando, eu vou falar um negócio inédito aqui, viu? Agora, exclusivo para vocês aí que vão ouvir o podcast, né? O coronavírus, né, as pesquisas da BBC e de alguns laboratórios americanos trouxeram agora inédito no artigo científico que o coronavírus mexeu com a masculinidade. Misericórdia. Baixou a testosterona. A testosterona. Testosterona baixou. Que dentro da psicologia chama de libido. Quem pegou o coronavírus? Tem que se cuidar. Tem que se cuidar, viu? Quem pegou 2 vezes? Misericórdia. Tem que logo fazer o exame, viu? É verdade, viu? Tem que logo fazer o exame de testosterona, ver como é que tá, se tá baixa, procurar o endocrinologista e fazer logo um exame, porque... Fazer teste. Porque a pesquisa que eu fiz nos Estados Unidos, na Inglaterra, mostrou um nível muito grande. Que são os efeitos do vírus no corpo, do vírus no corpo. É interessante. Pastor, vamos mudar um pouquinho de assunto. Fica à vontade. Vamos mudar, falamos muito sobre comunicação, pedagogia, entramos sobre também saúde, coronavírus, mas eu quero fazer uma pergunta, que na realidade é uma curiosidade minha, e eu acho que esse espaço aqui é um espaço excelente para tirar essa dúvida. Poderia ter sido feito em off? Poderia, mas eu quero perguntar para o senhor. Eu vi uma vez um cartaz na qual o senhor estava com um colar clérico. E eu fiquei chocado com aquilo. Eu achei muito interessante. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Como é que se dá o uso do colar clérico? Para quem não entende, colar clérico é o colarinho de padre. Aquele colarinho que se coloca um objeto branco e fica o quadradinho na frente. É bem sofisticado, inclusive. E o pastor algumas vezes já usou, né? Publicou na internet. Eu uso constantemente. E como é que se dá o uso dele, pastor? Bom, o uso dele simplesmente foi deixado pelos pastores. Os pastores presbiterianos, né? Anglicanos, presbiterianos, foram os primeiros a usar e ainda usam. Então, o colarinho clerical não foi feito para a Igreja Católica. Que os primeiros colarinhos clericais quem usou foram os ministros evangélicos. Só que as convenções, denominações, cortaram e passaram a usar o paletó e a gravata, que não é estilo nosso, é o estilo americano. Quando os missionários vieram para o Brasil, missionário sueco,
apesar do missionário sueco não ter trazido a cultura deles, eles importaram a cultura americana, a cultura do paletó e gravata, que não é nossa, que seria, eu sempre defendo uma contextualização disso, ficar mais à vontade, mas é uma cultura americana. Eu entendo. É uma cultura americana. Então o colarinho clerical, ele foi feito exclusivamente para os pastores. E quando tem culto de missões, não tem problema nenhum usar roupas africanas. Nada. Roupas hindus. São contextualizações. São contextualizações. Mas nesse caso tem muita pessoa que fica escandalizada. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu estava numa convenção aqui, aí tinha uns pastores do Pará, aqui. Eu estava sentado lá na plataforma, estava de colarinho clerical, aí lá fora, né, um dos meus obreiros ouviu, né? Eles comentando, rapaz, a convenção aqui é tão unida que até um padre senta no púlpito. Viu? Até um padre senta no púlpito aqui. É desconhecido da população evangélica, mas é feito para pastores. É verdade. A criação do colar clerical realmente foi de um obreiro presbiteriano em 1800 alguma coisa. Alguma coisa. 1826, se não me engano. Você pode dar um Google aí e pode pesquisar sobre isso. Hoje em dia é mais usado pelos padres, é claro, e como o pastor falou, em algumas igrejas tradicionais se utilizam também. Sobretudo os anglicanos, né? É muito interessante. Só que o anglicano hoje usa batina. Batina. O anglicano tem coloca o colarinho clerical e a batina. Um crucifixo. Crucifixo, tudo. Faz parte da liturgia deles. Isso, tem outras simbologias. O nosso é o paletó tradicional, gravata e a Bíblia na mão. A Bíblia na mão. Pastor, eu agradeço muito a nossa conversa. Realmente foi uma conversa bem produtiva. Falamos de tudo um pouco aqui. E antes da gente finalizar o nosso bate-papo de hoje, eu tenho uma outra questão para fazer para o senhor. Se o senhor pudesse se encontrar com um personagem bíblico, qual seria esse personagem e o que o senhor perguntaria para ele? Paulo. Sou fã de Paulo. Mas qual seria a pergunta para Paulo? Olha, a pergunta... Só tem uma, também não é uma conversa, uma pergunta. A pergunta para Paulo seria como ele venceu os conflitos emocionais da época dele. Olha aí, tá vendo? O neuropsicológico quer saber, o neuropsicólogo quer saber sobre as emoções de Paulo. Como foi que ele conseguiu resolver? Interessante. Porque a situação que ele vivia era uma situação tensa, muito tensa mesmo. E como ele conseguiria resolver isso? Mas, pastor, olha, eu quero que o senhor retorne aqui para a gente falar sobre psicologia. A gente vai falar sobre inteligência emocional, essas outras 15 inteligências que o senhor precisa explicar para a gente quais são uma por uma. A gente vai falar sobre isso em uma outra oportunidade aqui no nosso podcast, tá bom? O senhor é sempre muito bem-vindo, pastor. Obrigado. Expedito. Obrigado. Agradeço muito. E você pode se inscrever, deixar sua curtida, seu comentário e, sobretudo, fazer a sua matrícula na ETADEP para ouvir o pastor Expedito em um ambiente de sala de aula, para trazer novas nuances, fazer com que a nossa cabeça exploda de forma positiva para a gente poder enriquecer muito ministerialmente e espiritualmente. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo CADEPcast. Valeu!